Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos desta aula: conhecer as propriedades aperiódicas dos elementos químicos, entender as propriedades periódicas dos elementos químicos e praticar o conhecimento com atividades. E os questionamentos? Você tem ideia do que sejam as propriedades periódicas dos elementos químicos? Será que você sabe dizer quais são as propriedades periódicas? Então vamos falar primeiro das propriedades aperiódicas. Então são propriedades que não se repetem em períodos regulares ao longo da tabela periódica. Então são propriedades aperiódicas: o calor específico, o índice de refração, a dureza e a massa atômica. Lembrando que o A na frente dos termos ali significa não, então aperiódica é aquela que não tem periodicidade, não tem uma regra que faça aumentar ou diminuir ali dentro da organização da tabela periódica. Vamos ver uma de cada vez. Então, o calor específico. Trata-se da quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Então, é a variação aí da temperatura, aumentar 1 grau, 1 grama de determinada substância. E o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz entre dois meios quando se propaga. Então, a diferença da incidência da luz quando ela atravessa um meio e outro é o índice de refração. E a dureza é a propriedade mecânica relacionada à resistência de um material, apresenta o risco ou a deformação perante pressionado por outro material. Então, a dureza, existe até uma escala chamada escala Mohs, que coloca a dureza dos minerais. Então, é a capacidade dele ser riscado ou não por outro material, e o diamante aqui dos minerais é o que tem a maior dureza. E a massa atômica representa o quanto um átomo é mais pesado que 1/12 do carbono 12. É válido para qualquer elemento químico. Então, a massa atômica, ela vem dessa divisão aqui. Então, pegou-se um átomo de carbono 12, dividiu ele 12 vezes e uma dessas partes corresponde aí a 1 mol, a unidade para a massa atômica. Essas que nós falamos agora são as propriedades aperiódicas. Agora vamos ver as propriedades periódicas, que são aquelas que têm uma periodicidade dentro da tabela periódica. São propriedades que se repetem conforme o aumento do número atômico, que representamos por Z maiúsculo, em períodos regulares ao longo da tabela periódica. Então temos raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica ou o ponto de fusão e o ponto de ebulição e a densidade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o raio atômico, a energia de ionização e a eletronegatividade. Vamos para a atividade 1. A elaboração da tabela periódica, tal qual é conhecida hoje, é um bom exemplo de como o homem, através da ciência, busca a sistematização da natureza. A tabela periódica reflete, assim, de forma bastante intensa, o modo como o homem raciocina e como ele vê o universo que o rodeia. Partindo das considerações feitas por trás, selecione rótulos, no mínimo 4, de alimentos que tenho em casa. Procure elementos químicos presentes e proponha uma organização para os elementos encontrados, baseados na tabela periódica e em seus conhecimentos adquiridos. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, aqui tem um exemplo de alguns alimentos que você pode encontrar na sua casa. Então, por exemplo, o leite tem o elemento cálcio presente nele. Aqui, as bolachas ou biscoitos têm sódio como um dos elementos participantes. O chocolate tem carbono, o pão tem potássio, mas é claro, eles têm outros elementos aí, estamos destacando um para cada um dos alimentos que encontramos. E aí a ideia é que você encontre esses alimentos também na sua casa, pesquise qual é o elemento, qual elemento está nesse alimento que você encontrou e faça uma organização aí, uma sugestão de tabela periódica, certo? Seguindo então as propriedades periódicas. A primeira delas é o raio atômico. É uma propriedade periódica que está relacionada ao tamanho do átomo. É dada pela metade da distância, que R é igual ao diâmetro dividido por 2, a regrinha lá da matemática, entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esferas. Então, quanto menor for o raio, maior será a interação entre o núcleo, prótons, e a eletrosfera. Então, você imagine, né? A gente sabe que o nosso átomo ele tem as partículas positivas lá no núcleo e em volta a gente tem as partículas negativas, que são os elétrons. Quando eu tenho um raio, um diâmetro bem pequeno, a interação, ou seja, a proximidade entre o positivo e o negativo é maior. Então, quanto menor o raio, maior a interação entre o elétron e o núcleo. A variação do raio atômico, então, acontece dessa forma. Nas famílias ou nos grupos, né? Nas linhas verticais aqui, ela aumenta de cima para baixo e no período, que é a linha horizontal, aumenta da direita para a esquerda. Então, o maior raio atômico da tabela é o frâncio, que é este elemento aqui, e aqui tem um mineral onde encontramos o frâncio, certo? Uma maneira de você gravar essa variação é lembrar, então, que o frâncio é o maior raio atômico. E aí, quando você tem uma questão envolvendo esse assunto, você pode estar localizando onde o outro elemento está. Quanto mais próximo do frâncio, maior vai ser o seu raio atômico, certo? E a energia de ionização, que a gente usa a sigla EI, também conhecida como potencial de ionização, trata-se da energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. A energia de ionização produz cátions. Claro, estamos removendo elétrons e vamos deixar o número de prótons maior do que o número de elétrons. Assim, estamos produzindo cátions. A unidade é expressa em elétrons-volts, eV, e o elétron retirado pertence à camada de valência, que é a camada mais externa do nosso átomo. A primeira energia de ionização é sempre a menor. Por sua vez, a segunda energia de ionização é a maior que a primeira e a terceira é maior do que a segunda. Então, a gente tem essa organização aqui, né? A terceira energia de ionização é maior do que a segunda e a segunda é maior do que a primeira. Então, a menor energia é a primeira energia. Estamos falando agora da energia necessária para retirar o elétron. Então, dentro das famílias ou grupos, ela aumenta de baixo para cima. E no período, ela aumenta da esquerda para a direita, sendo então a maior energia de ionização o hélio. Então, o hélio, que é um átomo bem pequenininho, eu vou precisar de mais energia para retirar um elétron dele, uma vez que se esse elétron está muito próximo do núcleo, ele tem muita interação com o núcleo, então é mais difícil retirá-lo. Então, quanto menor o raio, mais difícil é retirar o elétron, então maior vai ser a energia de ionização. E aí a gente tem uma representação aqui do hélio, que é usado para encher balões. E a eletronegatividade? É a propriedade periódica que indica a tendência que o átomo tem para atrair elétrons, presentes principalmente quando um átomo encontra-se em uma ligação covalente, que é aquela que compartilha elétrons. Quando os átomos atraem elétrons, eles ganham cargas negativas, ou seja, a eletronegatividade mede a força de um ânion, certo? Estamos ganhando cargas negativas, estamos formando ânions, que são íons negativos. É considerada a propriedade mais importante da tabela periódica, pois ela induz o comportamento de um átomo na formação de moléculas. Importante saber, olha só, menor raio atômico, maior eletronegatividade. Maior raio atômico, mais distante os elétrons da camada de valência estão do núcleo. Então, menor interação eles têm com as cargas
positivas, é mais fácil fazer a mobilidade, a retirada desse elétron se eu tenho um átomo bem grande. Maior raio atômico, menor eletronegatividade. A eletronegatividade é zero ou nula na família 18 ou 8A ou família 0, que é a família dos gases nobres, pois os elementos pertencem aos gases nobres, não fazem ligações químicas com facilidade e a eletronegatividade nesse grupo é pouco significativa. Então, visualmente, a gente tem essa variação aqui, ó. Aumenta de cima para baixo, e da esquerda para a direita. E aí a fluorita é um mineral onde a gente encontra o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Vamos fazer a atividade 2? O gráfico a seguir mostra a variação da energia de ionização, o potencial de ionização para elementos químicos e o número atômico de 1 a 19. Responda o que se pede. Dê o nome dos 3 elementos que têm a maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. E letra B, explique por que o intervalo Z3 a Z10, o potencial de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Dê o nome dos 3 elementos que têm a maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. Formar cátions significa perder os seus elétrons. E a letra B, explique por que no intervalo de Z3, de número atômico 3 a número atômico 10, o potencial de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico. Então, olha só. Os elementos que apresentam maior dificuldade para formar cátions são o hélio, o neônio e o argônio, pois não formam ligações químicas e, assim, apresentam as maiores energias de ionização da tabela periódica. E o hélio, o neônio e o argônio pertencem lá à família dos gases nobres. Em um mesmo período, o aumento do número atômico, cargas positivas existentes no núcleo, produz o aumento da força de atração que os prótons do núcleo exercem sobre os elétrons, dificultando a retirada dos mesmos, ou seja, aumentando a energia de ionização. Ou seja, quando eu tenho mais cargas positivas, tenho um núcleo maior, eu vou ter maior interação, então vai aumentar a energia de ionização, que é a energia necessária, mínima necessária, para se retirar um elétron lá da eletrosfera. E aqui a gente tem uma fila de eletronegatividade. Então o Linus Pauling, aquele mesmo da distribuição eletrônica, fez uma escala dos elementos mais eletronegativos, bastante utilizadas para prever a polaridade das ligações, mas que é de grande ajuda para a consulta rápida de eletronegatividade. A escala é representada por F, O, N, Cl, Br, I, S, C, P e H. Tá? Então, sendo o flúor aqui o mais eletronegativo e a seta apontando para ele, então essa é a ordem crescente da eletronegatividade. É uma forma de você estar acessando aí essa informação sem necessariamente precisar da tabela periódica para isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? Olha só, cientistas russos acabam de propor uma nova tabela periódica. Para ler a reportagem como um todo, você pode acessar o QR Code que está aqui. Nesse sentido, os pesquisadores acabaram de propor um novo modelo para a tabela periódica. Para tanto, os pesquisadores russos levaram em consideração 2 grandezas dos átomos que podem ser medidas, o raio atômico e a eletronegatividade. E aí a gente tem uma ideia para vocês. Façam uma análise sobre as propriedades mencionadas e a proposta de uma nova tabela periódica. Então, quero que vocês tenham acesso a essa reportagem completa e possam fazer um argumento aí sobre se essa nova organização faz sentido ou não, se seria melhor do que a organização atual da tabela periódica, que vocês sabem que está organizada pelo aumento do número atômico, que é a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Então, na aula de hoje, conhecemos as propriedades aperiódicas dos elementos químicos, entendemos algumas propriedades periódicas e fizemos atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!